Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa é um oferecimento do BRDE, o Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, que há mais de 6 décadas atua como um grande parceiro do crescimento sustentável da nossa região. O BRDE apoia projetos que geram inovação, fortalece o agronegócio, impulsiona indústrias, comércio, cultura e ajuda municípios a se desenvolverem. Sempre com o crédito inteligente para quem sonha e faz acontecer. Também do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transformam o Paraná. Também do Bioparque, que é um parque tecnológico que une educação, pesquisa e negócios. Criado pelos fundadores da Prate Dona Duzi, é um ambiente para morar, estudar, empreender e inovar. O Bioparque é um ecossistema que transforma o futuro. E da Pumatronics, uma indústria brasileira de tecnologia, que há mais de 16 anos desenvolve soluções inteligentes para o monitoramento de trânsito e mobilidade urbana, com qualidade, inovação e segurança que movem as cidades. Pumatronics, tecnologia que transforma o trânsito em inteligência. E eu sou Gilles Balbinotti, e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. As palavras que definem o episódio de hoje são cuidado e excelência. Estamos recebendo o Dr. Mussi Khalil, médico formado pela PUC Paraná, com uma trajetória marcante em clínica médica, urgências, emergências e um trabalho consolidado na nutrologia clínica e hospitalar. Desde 2014, está à frente do seu próprio consultório, a Clínica Mussi Khalil, referência em saúde preventiva, emagrecimento e medicina integrativa. Atualmente também ele coordena a Câmara Técnica de Nutrologia do CRM Paraná, e atua como professor e palestrante em pós-graduação médica há mais de uma década. Uma trajetória que unifica ciência, prática clínica e humanização no cuidado com a saúde. Seja muito bem-vindo, Dr. Mussi Jorge Khalil. Falei certo o seu nome? Falou. São poucas as pessoas que já acertam de cara. Que legal. Muito feliz obrigado. com a tua presença aqui. Também falar do assunto tão importante aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Né, você, o senhor, ou se me permitir chamar de você. Senhor. Bom, né, gente? Você que quebrou lâmpadas e transformou ideias e ações concretas numa área tão importante que é a saúde, né? Seja muito bem-vindo ao programa. Uma alegria te receber aqui. E já te passo a palavra aí para passar a tua primeira fala. E, de novo, obrigado pela tua presença, doutor. Bom, minha primeira fala é só agradecer, né? Foi um convite há pouco tempo, até inusitado, fiquei bem feliz. A gente, né, nessa época do ano, está sempre agitado, cansado, né? Mas a gente veio com todo prazer e até para falar um pouquinho da gente, né, pela proposta do programa que eu achei muito interessante, que é um programa, né, que traz a parte humana dos profissionais e dá o espaço para a gente se expor de uma outra forma, não tão técnica às vezes, e não tão pragmática. Já ouvi falar muito bem dessas pessoas que estão comigo e vim aqui com toda a tranquilidade para falar para vocês também que de repente poderia inspirar alguém ou poderia permitir algum conhecimento, né, que possa, né, acender alguma coisa em algum público, né? E a gente está aqui à disposição. Que legal, bacana. Uma palavra importante que tu traz, já que eu vejo que o mundo precisa disso, essa humanização, que as pessoas sejam mais humanizadas. O mundo, doutor, hoje ele parece que meio doente, enfim, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Mas antes eu queria ver o seguinte, né? Tu é médico, enfim, tem uma jornada muito bacana, empreendedora e certamente resolvendo problemas em relação à saúde das pessoas. Mas como é que era a infância do Dr. Khalil? Como é que era? Como é que foi essa infância já
lá surgiu essa inspiração já de seguir para a área médica. Como é que foi? A gente costuma perguntar aqui para as pessoas até acham curioso, né? Mas é legal, eu vejo que esse ambiente familiar, esse ambiente da adolescência já mostra o caminho da jornada profissional, enfim. Fala um pouquinho disso. Eu era uma criança muito curiosa. Legal. Eu era aquela criança que ia abrir os brinquedos para ver como funcionava. Então, tipo assim, a curiosidade... Cheguei a estragar muitos brinquedos do meu irmão também, quebrava tudo. Desmontar, não conseguia montar de novo. Porque já era, talvez, né, no meu entendimento hoje, já era essa veia científica. Poxa, Legal. como que funcionam as coisas? Como que isso faz assim, faz assado? E claro que na evolução da complexidade das coisas, a gente... Poxa, o ser humano é uma máquina também. E não só como máquina que desperta essa curiosidade desde criança, ela desperta também aquela parte que a gente tem como caráter talvez divino, de querer ajudar, de querer melhorar as coisas. Então essa união entre a curiosidade científica e a vontade de ajudar o próximo, acho que foi o estímulo maior, que foi se desenvolvendo, logicamente, de criança, adolescência, até o momento do início do estudo, né? Mas não houve assim, olha, né, em algum momento eu era criança, eu quero ser médico. Não foi bem assim. Mas teve, logicamente, depois de um tempo, de meus pais, meus avós sabendo, pô, ele é tão bom em ciência, gosta. Pô, você devia ser médico. Minha avó falou isso, na verdade. Foi mais assim uma pegada dela, você tem que ser médico, é muito bonito. E daí já comecei a botar na cabeça. Qual o nome da avó? Ela já faleceu, logicamente, o nome dela era Nazra. Chamavam de Luísa. Entendi, entendi. Mas olha que legal que tu traz, né, doutor? Essa questão da inspiração, né? Ou seja... Foi um conjunto, né? É um conjunto já que, te direcionou a isso. A gente procura colocar esse tema aqui porque às vezes as pessoas, às vezes chega na hora de fazer a faculdade e ainda não tem muito claro isso, sabe? Sim. Então é muito, muito legal. Eu ia perguntar do ponto de virada, justamente, né? Dessa infância. Enfim, aí você foi, ok, estudou. Já falei. E você e aí tu entrou na faculdade de medicina. Como é que foi essa jornada, assim? Porque a gente vê hoje em dia, inclusive, muitas faculdades talvez teriam que rever os seus projetos pedagógicos. Tu fala da questão da humanização. Fala um pouquinho do teu olhar para esse momento que tem pessoas que não querem estudar, não querem fazer uma faculdade. Ou seja, fala um pouquinho disso aí. Qual que é a tua orientação? Ia falar alguns dias seguidos disso, mas... tentando resumir, na minha época de faculdade, que eu já considerava ainda com um nível um pouco melhor, lógico, foi um pouco decepcionante, mas claro, depende, mas isso instiga ainda mais aquela pessoa que quer ser, tem vontade de buscar. Porque a faculdade ela te dá a oportunidade, mas ela não te faz o profissional que você é. Isso todo mundo, acho que eu acredito que não só na medicina, em qualquer outra. O fato de ter uma faculdade boa é um ponto importante, mas o fundamental é a busca incessante do conhecimento, né? Então, isso, logicamente, o ser humano, pela complexidade que ele não vai estar dentro de uma caixinha. Agora, falando das faculdades, o que aconteceu com a medicina hoje, o que está acontecendo é muito triste. Eu me compadeço até para aquela pessoa que ama a medicina, que quer fazer por amor, por aptidão pura, estar inserido hoje num plano de carreira médica muito, realmente questionável. Não só pelo número de faculdades, pela falta de inspeção, de adequação, pela questão legislativa que permitiu com que hoje nós somos o segundo país do mundo com mais médicos per capita. Então, pela lei da demanda, o médico vai ter que... Pela quantidade, não efetivamente. Somente pela lei da demanda você vai ter que baixar o seu ganho. Então, quer dizer, é uma profissão difícil. O médico que é olhado por fora, ele é visto como um cara que ganha bem, um cara que tá pronto para brilhar, para ter suas coisas. Mas hoje a realidade é triste.
E não só falando em termos de salário, como local para trabalhar. Até pelas questões, né, dos serviços, né, que são dados pelo Estado, claro, depende de onde a gente está, mas se a gente for falar em termos de Brasil, o médico ele tem realmente uma insalubridade grande. Hoje tem agressões em Sim. todo o Brasil, então ele passa risco de vida, ele normalmente trabalha num lugar longe de onde ele mora, normalmente ele faz horas muito diferentes do que é proposto pela lei trabalhista. Então, e ainda nesse momento estamos com uma falta de empregabilidade, uma falta dessa educação realmente em institutos com grande valor. E a gente se lamenta e tenta verificar, como agora no Senado, tentando passar essa lei que eles aprovaram no Senado, se não posso estar enganado, que é a OAB médica, né? Que é um outro Entendi. assunto. Que é uma questão até para validar a questão da qualidade. A gente está finalizando o primeiro bloco. Eu gostaria de retomar esse assunto no segundo bloco. Tá bom. Pode ser? Tá bom. Não saia daí, porque a nossa conversa com o Dr. Mussi está só começando e tem muito mais no segundo bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. No episódio de hoje, a nossa conversa é com o Dr. Mussi Kalil, médico, nutrólogo, empreendedor, especialista pela Abram, AMB, profissional com uma trajetória marcante em clínica médica, urgências, emergências e em medicina integrativa. Seguimos então, doutor, com a nossa conversa. Tu falava da OAB médica, interessante isso. Extrai um pouco mais essa informação, acho que é um tema bem importante. Qual que é a ideia, né? Como a gente estava falando até agora. Muitos médicos no Brasil, muitas faculdades médicas. Isso foi num tempo muito curto. Basicamente, tem aí 7, 8 anos que isso começou e é agora que tá fervendo, né? Então, como eu falei, vai ter médico e já tem que não vai ter plantão para fazer, né? E a gente já está vendo algumas questões em relação ao baixo nível de atendimento, ao baixo conhecimento de recém-formados, tá? Isso não é uma opinião, isso é um dado. Né? A ideia é o quê? Claro, quando você tem um advogado mal formado, ele vai fazer uma besteira aqui, outra ali, e acaba, não, o cliente escolhe, né? No pior das questões, ele fazer um prejuízo financeiro. Sim. Mas a medicina é algo a mais. A medicina é a vida. É vida. E a vida não se recupera. A vida, né, é algo divino, mas na mão de humanos. Então a medicina, acho que ela tem que ter esse drive diferente em termos de escolha e produção dessa medicina. Então, eu sei que muitas vezes outros profissionais, eles falam, não, mas o mercado é assim para todo mundo, é tudo assim. Só que a medicina tem esse algo a mais, Sim. que é abaixo de, talvez, né, quem acredita em Deus, é o médico que está aqui para exercer essa função de talvez salvar, talvez curar, talvez tratar, talvez aliviar. E a gente não pode abrir mão da qualidade da medicina. Isso é muito sério. Não é só ruim para os médicos, como
as pessoas. Sim, para O que a pessoa vai saber na mão de quem? Seu filho, né? Uma criança, um idoso. E se isso vai gerar uma consequência, às vezes, irreversível. Então, a OAB médica é basicamente essa mesma analogia da OAB, do direito, que é provocar mais um enfrentamento de inspecionar a qualidade do conhecimento e validar ou não se essa pessoa pode atuar, não querendo acabar com a carreira de ninguém, mas essa pessoa que não se adequou, ela vai poder se adequar. Então isso não faz mal para ninguém, inclusive é uma proteção para a população. Claro. E para eles mesmos, porque muitas vezes o próprio médico recém-formado, ele não tem noção ainda de quanto ele desconhece. Na verdade, todos nós não temos noção de quanto a gente não sabe. Mas é só na prática que a gente vai vendo pelos resultados o que está realmente, onde estou inserido na questão de qualidade. Mas o médico recém-formado, principalmente ou com poucos anos, ele deve se submeter. E se ele vê realmente que ele não está preparado, é muito melhor para ele se preparar do que tomar um processo, perder uma vida sem um motivo, né, real, por um erro. Então, o que eu falaria, inclusive, para os novos médicos, se especializem, estudem, não precisem ser uma iniciativa de um local, mas de sua, né? Você pode abrir, você pode estudar, você tem que ir atrás de metodologia científica, entender como você busca um estudo, como você busca um conhecimento que hoje é vasto, tem má qualidade, boa qualidade, e pense em se especializar e ficar atento àquelas falhas que você tem e não deixe para trás, porque a próxima pode envolver uma complicação muito grande, né? Então, a OAB, de qualquer forma, para aquele ele nunca deve ser visto, ou, tipo, uma prova de revalidação não deve ser vista de uma forma que é uma coisa a mais para piorar, né? Eu acho que, infelizmente, como houve toda essa ascensão de faculdades, vai ter que ser necessário, não tem como. Não, com certeza. E qual a probabilidade, então, de se efetivar isso? Está no Senado? Como é que está? Parece, eu posso estar errado agora, mas parece que foi aprovado no Senado. Sim. E tem outras instâncias também, Câmara, Presidente. Não, legal, a gente vai acompanhar. Pode até, confere para mim, porque de repente... Sim, mas vamos acompanhando junto contigo. Muito nova, né? O Quebrando a Lã vai estar acompanhando, porque concordo plenamente contigo. É a preservação da vida, mas é a preservação do próprio médico. O médico é humano também. É humano. Você imagina, um erro médico, ele pode devastar a vida com 20, 30 anos de profissão, estudando todo dia, todos nós somos sujeitos a erro. Sim. Doutor, falar sobre... Então, tu tem uma trajetória muito ampla, né, na urgência, emergência. Aqui está PSF, né? Aí tu nos explica. Hospitais, ambulatórios. Quer dizer, como que isso foi acontecendo ao longo do tempo? E aqui eu queria trazer faz tempo que eu não assisto, mas uma época tinha, não sei se era o programa 24 Horas, que é a emergência médica, né, americano, né? Então, assim, eu me remete a isso. É uma exigência, sabe, muito forte em relação a esse tipo de emergencial, na questão da emergência, da urgência. Porque, pelo menos na minha época, né? Porque todo mundo, claro, são dois motivos principais. Você recém-formado, você tem que ir para a área do posto-saúde, do PSF, dos plantões. E o segundo motivo é que a gente sai com sangue no olho, a gente quer salvar, a gente ainda é jovem, a gente quer aquela adrenalina de poder ser a mudança como herói, né, naquela situação. Então o médico... querendo ele ou não, ele vai passar na carreira dele, ele vai ter que se dedicar às pessoas humildes, às passagens mais drásticas, às situações de alta periculosidade, inclusive enfrentando, quando a gente faz plantão, não vem só pessoas doentes, vem pessoas baleadas, vem pessoas faqueadas, vem gangues, né? Então o médico ele passa por tudo isso. Claro que muitas vezes ele é tanto rotina que ele já nem fala mais. Então se não tiver essa paixão, a gente vai ter doenças. Hoje
a medicina, né, não é exposto tanto, mas é uma das profissões que mais tem doença mental. Ah, tá. Aí que vem a história do alta prevalência de situações de transtorno de humor e até suicídio, né? Então você vê, é um ser humano, né? É um ser humano que a única defesa dele é o conhecimento. Ele não é um policial para se defender com uma arma, com os colegas, não, ele está lá, ele só tem o conhecimento para todas as questões, então ele tem que buscar conhecimento. Então, eu acho que é uma profissão hoje muito subvalorizada. É. Não, importante que tu traz, né, dessa questão, a sobrecarga de trabalho, mas por outro lado, quando tu fala isso, me remete, aí eu sou engenheiro, enfim, tenho uma sobrinha que é médica, enfim, são poucos médicos na família, Sim. a maioria foi para a área de engenharia, mas eu queria traduzir o que tu disse de uma forma muito, quer dizer, iniciar a carreira aí na questão da emergência, da urgência, ou seja, olha a bagagem que esse médico vai ter, né? Ele vai ter todos os tipos de situações. Na área de engenharia, a gente costuma falar o seguinte, é uma expressão do japonês, ir ao gemba. Como é que eu trabalhei em fábricas, indústria, como é que eu vou orientar alguém para fazer um trabalho se eu não fiz? Então, assim, eu acho muito importante a questão, e uma outra que está no livro do Jorge Gerdau também, que criou o grupo Gerdau, que é muito grande, teve uma época que o presidente era o neto dele. Só que antes dele ser presidente, ele ficou 2 ou 3 anos. Ele começou lá cortando aço. Ou seja, ele passou em todos os processos da empresa para conhecer a empresa antes de ser presidente. Olha que eles são. Guardadas as proporções, é isso que tu está dizendo, né? O médico tem que entender, ele começar na base, né? Vai ter que começar, às vezes, limpando a ferida, né? Isso tem que ser feito com orgulho, né, na verdade, né? Porque, assim, eu falo que a facilidade, ela só faz com que você, vamos dizer assim, lá na frente você vai pagar o preço. Então, é uma profissão que vem a dificuldade, mas você tem que procurar reforço, tem que procurar informação, tem que procurar apoio até de outros colegas. Hoje, infelizmente, a gente não vê a medicina unida, né? Apesar do que parece unida nas instituições, mas é tão importante o coleguismo, porque muitas vezes o que segura emocional, que segura... acho que não é uma profissão que você deve isolar, você deve acolher também, principalmente pelos próprios colegas de profissão, que a gente vê que está uma coisa muito individual, um pouco egoísta. Que importante, Dr. Mussi, que tu traz. A gente está finalizando mais um bloco, mas eu queria sublinhar o que tu falou, essa questão, e as pesquisas mostram isso, elas focam mais no empreendedorismo, mas a área médica é também o empreendedorismo. O médico é o empreendedor. Eles falam muito entre as principais características que são importantes, 2 delas é colaboração e cooperação. Tu acabou de falar disso. Sim. Se não houver essa cooperação, essa colaboração, como é que... Então, até na questão, né, mesmo que tu falou, né, da questão emocional, né, ou seja, equilibrar a questão emocional, né, com a questão técnica. A gente vai iniciar o 3º bloco. Eu queria te sugerir, queria saber qual foi o principal desafio teu, né, nessa jornada inicial, enfim, que tu possa trazer algum case, eventualmente, e depois a gente vai falar de um tema que é bem importante, que me chamou muita atenção no teu currículo, que é a nutrologia. Tá bom, obrigado. Já já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras que podem acender luzes aí na sua cabeça. Fica por aí que o Quebrando a Lâmpada volta já. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo o Dr. Mussi Khalil, médico, nutrólogo, empreendedor, especialista pela Abraham AMB, com uma trajetória marcante em clínica médica, urgências, emergência e medicina integrativa. Então vamos continuar a nossa conversa, Dr. Mussi, e ouvir de você assim, esse desafio. Você era médico, é médico, né, mas iniciou a carreira médica, conforme tu comentou antes,
e daqui a pouco você começou, talvez até através do teu DNA empreendedor, teve a tua clínica, é uma pessoa que lidera também outros médicos e lidera assuntos importantes. Fala um pouquinho disso, desse desafio. Correto. Então, como eu falei, toda a trajetória inicial, a paixão, a vontade de ajudar, de ser um herói, talvez, né, leva a gente para medicina generalista, para medicina de plantão, para medicina de urgência, para medicina de atendimento em postos de saúde, né? E com essa trajetória, você vai vendo também que a coisa não é vamos dizer assim, não é um arco-íris com um pote de ouro atrás, né? Então você vai começando a ver o lado triste, o lado que você se sente impotente. Fala assim, mas só isso que eu posso fazer por essa pessoa? Será que essa medicação é suficiente? Será que eu estou fazendo o melhor? E isso começa a bater na consciência e faz você começar a questionar também. Porque, né, até a religião se questiona, por que a gente não pode questionar a ciência? Então, é, a gente vai presenciando fatos e coisas assim que a gente vai se entristecendo. Nossa, não pude fazer muito, não pude fazer muito. E essa cobrança começa a te espremer para um certo lado, que você tem que buscar mais conhecimento, tem que ver outros lados, tem que ver outras perspectivas, outras ciências. Só que, claro, você pode ser imaturo ainda, porque quando você vai conhecer outras, vai abrir teu hall de conhecimento, você também não tem essa expertise de saber qual conhecimento é sério, qual conhecimento você deve se aprofundar. Então a gente acaba se abrindo para um mundo novo de conhecimento médico. E a gente sabe que de alguns anos para cá isso vem inundando inclusive as redes sociais, mas isso já nasceu muito antes. Sim. Então, essa primeira sensação é de impotência que faz você buscar realmente uma forma mais ampla de tratar as pessoas, né? E de tentar melhorar teu conhecimento. Então, a gente vai... As primeiras, vamos dizer, atitudes que eu tomei foram fazer novos cursos, novas perspectivas de outros países, como que se tratava e tal. Então, isso foi um mergulho realmente incessante, e é até hoje, porque naquela época que a gente começou, não tinha tanta forma de você entender quais eram as informações corretas, não tinha tanta internet, você não tinha tanta forma né, de validar aquilo que você estava escutando ou que você estava estudando. Então, a gente passa por atropelos, por engodos, né? Porque a gente vai lendo várias coisas. Hoje, a própria população, nossa, eu leio tanta coisa do leite, eu leio do pão, eu leio disso, eu não sei mais o que comer, né? Então, imagina quando você tem ainda uma inundação de trabalhos científicos e que você não sabe se é confiável ou não. Então, você vai ter que ser um pouco cientista, um pouco médico, um pouco cauteloso e testando e testando. Isso é uma vida quase de aprender com a prática. Até para você fazer o teu acervo realmente do que você, poxa, aqui é um chão sólido, ainda esse aqui não é. Então, esse aprendizado ele não termina nunca. Então, o que me moveu para a área da nutrologia e na área da integração foi realmente a sensação que eu era impotente fazendo o trivial, né? Porque no momento em que a urgência, você não salva a vida todo dia, você não vai, se Deus quiser, ter parada cardíaca toda hora, porque você fala, nossa, fui um grande médico que eu salvei, eu operei, salvei a vida. Isso acontece às vezes, mas no dia a dia é o que? É aquela coisa, aquelas doenças crônicas, as pessoas sofrendo e você vendo que você não está sendo muito tão útil como você esperava. E isso me moveu e falou assim, talvez até eu iria desistir da medicina se eu não pudesse avançar nisso. Assim, eu posso abrir uma loja, eu posso abrir um comércio, na minha aptidão também tem isso, eu poderia fazer outra coisa, já que eu estaria realmente um pouquinho triste com a situação. Mas, graças a Deus, virou a chave
e a gente consegue hoje ter um prazer em fazer as coisas e avançar em situações que a pessoa já se achava. Que legal, ou seja, tu Perdido. quebrou a lâmpada em algum momento, né? Começou a entrar esse desinteresse, e aí tu Uhum. foi que se especializou na questão da nutrologia. Doutor, fala um pouquinho assim desse assunto, É. da importância, acho que é um assunto que chama atenção e as pessoas A certamente nutrologia confunde muito, né? Aham. Primeiro pelo prefixo nutro, né? Que remete a nutricionista também. Certo. Até tem alguns colegas que brincam, esse é médico cozinheiro, né? Só tem comida. Mas a nutrologia, se a gente for esmiuçar, ela não é uma especialidade de segmento, por exemplo. Todos os órgãos, as células do teu corpo são nutrientes. Então, assim, a nutrologia vai agir aonde? Então, dentro da nutrologia, inclusive, a gente, até por uma questão de encargo ou não, a gente vai fazendo talvez certas escolhas dentro dela mesmo. Tem, por exemplo, a nutrologia do esporte, a pessoa está mais, né, na questão da performance, mas a nutrologia ela não para em um órgão, em um sistema, em uma célula, né? Então eu falo que a nutrologia ela é um drive muito grande a mais de como você pode alcançar aquela pessoa, até onde você pode investigar e tratar. Porque na medicina tradicional de faculdade, o que a gente aprende é nome de doença, como que essa doença se manifesta, sinais e sintomas e o tratamento dessa doença. Existem os protocolos, os guias. Sim. Então leva o médico a ser mais um Mecanizado, um mecanismo de protocolo, de cumprir protocolo, descobrir sinais e sintomas. Mas não existe isso que realmente também me acendeu. Pô, mas e a curiosidade de saber como isso começa? Da onde isso vem? Por que a gente não pode entender o mecanismo pelo qual isso surgiu? E a nutrologia, ela te dá o conhecimento, ou te promove, né, que você busque lá na gênese, na etiologia, que a gente chama de diagnóstico etiológico. Não sei se, né, a maioria... Conhecimento genético, enfim... Também pode ter uma doença que Entendi. é muito mais prevalente pela genética, não é a minoria das doenças, né? Tá. A maioria a gente chama de fatores epigenéticos, Tá. que são os fatores que estimulam, no ambiente estimulam os genes, né? Mas a gente começa a ter um entendimento do micro ao macro, sabe? Pô, que bacana. Então a gente começa também a se sentir cientista e também se sentir estimulado a debridar e talvez resolver aquele problema individual, porque, como a gente sabe, ninguém vai de perto é igual, né? Vai ter, cada um tem a sua alimentação, seu estilo de vida, sua genética e tal. Então essa medicina ela fica mais individualizada e ela vira um laboratório de estudo. Então isso também faz com que a pessoa venha com uma certa esperança, até, poxa, ele vai me olhar muito mais. Então a nutrologia ele deveria estar no currículo de qualquer médico. Fantástico, é um atendimento personalizado. Sim, né? porque assim, se você é um médico psiquiatra, você está mexendo com um órgão. Sim. Cérebro. Sim. Cérebro não é abstrato, ele é um órgão. Tem células. As células se alimentam, são atingidas e expressadas com hormônios, com elementos químicos. Então você não pode só achar que você conversando com o paciente, estou dando um exemplo na psiquiatria, você entendeu aquela doença no cérebro. Você pode entender os sinais e sintomas e ter aquele protocolo de remédios. Mas quando você esmiuça, você pode ter muitas questões que poderiam ser melhoradas ou até teria que ser repensar a medicação. Dá um exemplo, uma deficiência de vitamina, vamos lá, vitamina B6. Vitamina B6, que é a piridoxina, se ela estiver muito baixa, você não produz serotonina o suficiente. E quem que busca isso? Como que se busca isso? Estou falando de um fator, o ferro, a B3, o ácido fólico, e vitamina D, zinco, magnésio. Você olhou tudo isso antes de dar um antidepressivo? Olha, então. Não é uma crítica, né? Mas é para fazer as pessoas começarem a buscar. Porque a nutrologia eu gostaria que todos os médicos soubessem. Porque acho que deveria ser um drive. E não uma forma de tratamento oposto. E sim,
ela é uma forma de tratamento adjunto. A medicina não pode... Ela agrega as demais, né, Sim, inclusive. a medicina não pode ficar presa a uma farmácia. Uhum. A farmácia é uma parte da medicina, a medicação. Mas a gente não pode esquecer que o ser humano é feito de nutrientes. A gente tem que saber o original para trocar a peça, não só saber o remendo, né? Então, a nutrologia, ela foi essa inspiração justamente porque me deu liberdade a poder conhecer mais. Né? Doutor, que riquíssima as informações que tu traz. A gente está finalizando o bloco. Gostaria de entender um pouquinho mais. Você também preside a Câmara de Nutrologia no CRM. Gostaria de falar quais são os projetos que estão em curso. Quem sabe, tu falou de incluir isso como uma matéria, uma disciplina, enfim, um tema principal, né, dentro das universidades. Também tu recebeu um prêmio, né, da ABAN, né, como especialista, né, você foi especialista. Então, eu gostaria de ouvir de ti também na sequência. E uma questão para a gente fechar o bloco, né? Eu tenho visto muita farmácia nas cidades. Às vezes, em uma quadra, tem 5 farmácias. Tu falou da questão do remédio, né? Então, se a gente puder explorar um pouquinho isso no último bloco, gostaria. Tá bom? Tá bom. Fica por aí para o nosso próximo e último bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. Tudo bem, meus nobres? Estamos aqui na sede do CREA, no Tarumã, com o Claudemir Prates, o gerente de Relações Institucionais do CREA Paraná. Você falava, né? Ou seja, o Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências, né? E cada uma dessas disciplinas, Claudemir, tem ações, projetos, conceitos muito, muito importantes para a qualidade de vida das pessoas, né? Sem dúvida. E a grande preocupação do CREA, quando você fala nesses profissionais, é que nós tenhamos profissionais realmente de excelência, né? Que a sua casa não vai cair, que garante que sua casa não vai cair, que seu carro não vai explodir, enfim, que teu celular não vai explodir, enfim, para que você tenha segurança de que a atividade profissional te traga a confiabilidade nos produtos, te traga segurança no que você come, no que você bebe, no seu dia a dia, né? Segurança para você e para sua família. Eu acho que a engenharia pensa 24 horas por dia nesse sentido. E assim, Gilles, a gente tem que o engenheiro é o frio, né? O engenheiro é o calculista, né? E tal. Mas quando você vê o trabalho da engenharia pública, quando você vê o trabalho da transformação, quando você vê as pessoas em um ambiente em que ela se sente bem e que ela tenha conforto, que ela tenha bem-estar, isso passa tudo pela engenharia. Engenheiro chora, engenheiro sente dor, engenheiro é humano também, né? E é importante a gente mostrar isso para a sociedade, mostrar isso para o jovem, né? Que às vezes tem medo de, a engenharia é muito difícil, é cálculo, é tal, é física, é química. É sim, mas engenharia é vida, engenharia é transformar, engenharia é construir, é você partir do zero e criar algo fantástico, né? Que mude a vida das pessoas, que transforme todo momento teu e a todo tempo, né? Então você que é jovem, venha para a engenharia. O Brasil precisa de engenheiros, né? O crescimento que previmos 8 anos atrás já é realidade hoje. Com a rápida evolução das áreas educacionais, empresariais e residenciais do Bioparque, a vida pulsa vinda de toda a região. Por isso, o melhor momento para investir no Bioparque continua sendo o agora. Venha fazer parte desse grande ecossistema Bioparque. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora vamos falar sobre futuro e vamos falar, sabe, de educação continuada, de capacitação, né, doutor Mussi? A importância de informar as pessoas sobre esses aspectos ligados à nutrologia, conforme tu trouxe no bloco anterior, né, a questão da medicina preventiva, temas importantes de informar a população, né, e isso é um tema essencial. Hoje, como eu falei, tudo mudou muito com a era da informação. Então, as pessoas, você que está aí, que realmente é o especialista em Google, agora em ChatGPT, né? Então, hoje é difícil você chegar, escutar um médico e ele não vai lá, né? Ver se ele está falando tudo certinho, né? Não é errado, claro que isso até de uma forma é boa.
e instiga o médico, não posso falar bobagem, eu tenho que entender do que eu estou falando, né? Então, a gente, né, assim como uma população, isso é um caminho sem volta. E eu vejo como algo bom, mas algo que possa gerar confusão. Então, eu acho que a educação, o médico não pode parar de estudar, como eu sempre falo, né? E talvez muitos não saibam, mas o CRM também tem vários, e todas as especialidades fazem educação continuada, tem cursos gratuitos, né? Então, procure lá, né, se inscrever lá no site do CRM para ver, e você pode escolher também as áreas, né? Mas falando assim, né, a população hoje ela basicamente tem acesso a qualquer informação. O problema maior é que ela não sabe se aquela informação é fidedigna. Certo. Então, o ponto hoje é ensinar os médicos a saberem escolher os estudos, escolher o que eles estão lendo. Porque ciência pode ser... Se você faz um experimento na tua casa e publica, dá para dizer que é um estudo. Só que ele é confiável. Então, assim, eu li estudos. Esse é um grande ponto. A gente sabe que tem uma pirâmide que estratifica qual é a hierarquia de como você considera esse grau de validade desse estudo, de confiança. Então, referência, meta-análise, referência bibliográfica, depois vem os estudos de corte, estudo prospectivo, retrospectivo, e até a base que é a opinião de expertise. Então, a opinião de um expert é um estudo científico, mas tem que ser lida com cautela. Então, eu falo para os médicos, hoje eles têm que estar à frente das pessoas comuns. Eles não podem aprender medicina, desculpa falar, mas em YouTube e TikTok, tá? Por favor. Importante, alerta. As pessoas não têm culpa nenhuma, elas não são profissionais. Agora, os profissionais, ou, né, busquem mentores, ou pessoas, ou pelo menos vá atrás de como fazer as escolhas do que você está estudando. Por isso que vai balizar toda a tua vida. E, inclusive, vai fazer tua mente abrir. Então, eu acredito que, né, a era da informação ainda está se adequando em todas as profissões. Né? A gente está vendo realmente... A IA agora acabou de sair do forno para as pessoas. Então, acho que a gente ainda vai ver muita coisa acontecer e tem que ter preparo para lidar com essas questões. Não, bacana, doutor Mussi, que tu disse, essa cautela, eu queria sublinhar o que o doutor traz. E a gente ouve no dia a dia, conversa com as pessoas. Tem pessoas que, bem isso, vão no médico tal, voltam, não fazem o que o médico indicou, não compram o remédio, porque não, eu fui lá no Dr. Google, né? Tem o Dr. Google, tem o especialista de saúde ChatGPT, então muito importante ter o alerta. Não que eu não posso pesquisar, mas tu foi no médico, é porque você confia nele. Tem que, né, o médico fez, claro, aí vem o teu alerta sobre os médicos, eles têm que estar acima, né, do ChatGPT, então isso é muito importante. Ou pelo menos, assim, saber resolver essas questões, essas confusões, no momento até da consulta, né? Sim. Ele também tem que estar munido, mas o que eu falo também para as pessoas, você vai a um médico, antes de discordar dele, converse com ele, né? Não saia, eu já vi aqui na internet é diferente, já vou saindo fazendo, então tem um pouquinho de calma. Não, é importante. Claro, se você não sentir realmente confiança, procurar outras opiniões. Sim, muito, muito bom alerta, doutor Mussi. Vou ler aqui a pergunta, que eu vejo que ela é muito importante. As tendências mais promissoras, quais são as tendências mais promissoras em saúde, longevidade e tecnologia? Falou de IA agora, né? Uhum. Que já estão chegando aos consultórios. O que você pode falar sobre isso, enfim? Tem as promessas em relação à tecnologia realmente estão na área da engenharia de moléculas, né? Uhum. E essa engenharia de moléculas individualizada. O pessoal está tendo uma prévia agora, mas nada disso ainda está aprovado, né? Não tem ainda disponível. O que eu estou falando em relação à engenharia de moléculas, como peptídeos, outras coisas, são assim, está tudo em fase de estudo. Sim. Com a inteligência artificial, logicamente, vai se ganhar muito tempo. Coisas que levavam 20 anos, vão levar 10 minutos para se descobrir. Então, não só pela questão da inteligência artificial, como da computação. Os supercomputadores estão chegando Supercomputadores, aí. né? A parte quântica ainda é uma coisa que a gente não sabe se vai usar ou não, até porque governos estão com medo disso, né? Porque é da área militar.
Certo. Mas no ponto de vista de expectativa, inclusive uma das coisas que a gente está mais esperançoso é na área do câncer. Uhum. Na área do câncer, vai existir como se fosse uma terapia individual para aquele câncer, para aquela pessoa. A máquina vai descobrir a molécula certa para Olha. apontar a imunidade. É um tipo de imunoterapia individual. Sim. Eu não sou oncologista, mas a gente tem que se interessar porque basicamente é uma das doenças mais terríveis. Sim. E a gente também faz de tudo para a pessoa não ter câncer. Uma das coisas da medicina preventiva e da Sim. medicina, da nutrologia que dá esse drive é evitar que as pessoas adoeçam. Então eu não quero tratar doença, eu quero tratar saúde. Então eu vou lá atrás para ver se tem algum fagulho que pode virar fogo lá na frente. Então eu preciso apagar isso já no início. Então eu vou evitar. Só que, claro, a gente não vai conseguir fazer isso com todo mundo. Então, a minha esperança na área da engenharia biomolecular é basicamente, primeiramente, né, nessa celeridade para o câncer. E, claro, a gente vai poder ter tratamentos individuais das nossas moléculas. Não, muito interessante inclusive isso. ativando ou desativando genes. Olha Tem que gene bom que fantástico. está dormindo, tem gene ruim que está ativo. Então Desativar o ruim e ativar o bom. Que interessante. Então vamos dizer, como que a gente programaria a expressão genética. Aham. Porque o DNA você não muda. O que está escrito. Só que a gente, às vezes, a célula está lendo a parte que não seria interessante. Vamos levar a parte boa da história. Então, isso a gente pode fazer através, onde a gente tem até os termos a nutrigenética, né? E a parte de biologia molecular que a gente poderia usar na genética, né? Como efeito epigenético programado. Muito importante esse tema. Isso é uma coisa que a gente está ansioso para ver. Eu tive uma irmã que faleceu não tinha nem 51 anos, ela teve o câncer de cabeça e coluna, né? E, enfim, então quando tu diz isso é um alento, né? Você conseguir antecipar essa preditiva, né? Essa medicina preditiva para aqui, enfim, isso é fantástico, né? Que é bom ouvir que os isso estudos estão empolga um avançando. pouco, porque assim a gente tem sempre o lado ruim das coisas, mas a gente tem que ver, olhar para a parte boa e seguir. Eu acho que tem muita coisa para acontecer em poucos anos aí. Doutor, como que você imagina a evolução da clínica Musicalil nos próximos anos, né? Novos projetos, expansão, tu já deu várias pistas aí, e de novo, que bom conversar contigo, obrigado por estar aqui conosco, tu já mostrou que quebrou várias lâmpadas aí na sua jornada, e a clínica, quer dizer, o que você pode falar aí do trabalho? Do ponto de vista de empreendimento, é lógico, né? A gente precisa de o que faz uma igreja, o que faz uma clínica são as pessoas, não é simplesmente aumentar, até porque talvez eu não tenha essa vontade em termos quantitativa, a minha vontade em termos qualitativa. Então, a gente vai conhecendo colegas que realmente estão pensando nesse caminho que você quer trilhar, porque a gente também não quer agir só comercialmente, tá? Porque a medicina realmente tem que ser respeitada como comércio, o médico precisa ganhar seu dinheiro. Claro. Hoje tem até gente que fala, mas médico cobrar, meu Deus, né? Ele não ganha tem dinheiro. boleto para pagar. Ele não ganha dinheiro de outra forma, né? Você está trabalhando. Então, assim, só que é o comércio. Quando a gente fala em medicina, não pode ser a prioridade. E eu sei que isso atinge alguns colegas, tá? Tem colegas que buscam só empreendedorismo, só o faturamento. Não é, e nunca foi para mim essa primeira questão, tá? Primeiro, a gente sempre integrar colegas, pessoas da área que estão pensando parecido, pelo menos tem mesmo caráter nesse sentido, né? Então, a ideia é evoluir lentamente, mas com qualidade, né? Continuar evoluindo e buscando realmente essas novas soluções. E, infelizmente, a única coisa que a gente sabe é que não vai poder atender o mundo todo, né? Sim. Mas através, talvez, agora da informação, a gente possa expressar a nossa fase em outras pessoas e outros médicos e acabar estimulando
né, outros profissionais a fazerem essa adequação aí. Bacana. Certamente você está inspirando muita gente, inclusive os colegas médicos. Uma dica para a nossa audiência, Dr. Mussi, para que as pessoas vivam melhor hoje, tá? Que durmam melhor. Então, as suas aspas aí nesse sentido, por favor, certamente será muito importante e eu vou ficar bem atento que eu preciso melhorar minha qualidade de vida, qualidade de sono, me preocupar com a questão também de emagrecimento, enfim, sua mensagem, por favor. Eu acho que eu vou pontuar essa talvez a única e maior dica em uma questão muito que eu percebo, não uma questão tão falada, mas é que a gente hoje, como a gente está falando, a era da informação trouxe para você, né, para vocês, muitas novidades e muita angústia ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Quando nós mesmos, profissionais, levamos muito tempo para entender como as coisas funcionam, o que é confiável e não é confiável. E mídia, sucesso e fama nunca foram e nunca vão ser sinais de honestidade intelectual e honestidade. Então, não precisa citar aí milhares de exemplos de pessoas famosas que não são confiáveis, que já demonstraram problemas. Então, cuidado, primeiro, começar com isso, cuidado com quem vocês seguem, com quem vocês ouvem, porque isso está diretamente relacionado à sua saúde e à sua vida. Inclusive, mesmo que você não tenha um dano físico, perceba que o dano emocional pode ser grande quando você vive aterrorizado. Então, o que eu percebo, o que eu queria, de repente, alertar, é que hoje a informação, ela talvez um dos maiores, pode ser um veneno e pode ser um remédio. Se você acreditou que um certo alimento, que uma certa atitude, ela é tóxica, vai te matar, conversa com um profissional sério. Porque o que eu vejo das pessoas hoje é terrorismo. Sim. Eu vejo que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo. Eu tenho que comprar suplemento, eu tenho que comprar ômega 3, eu tenho que comprar coenzima Q10, eu tenho que comprar magnésio, eu tenho que comprar vitamina D. Não, provavelmente pode ser realmente que possa. Mas não tenta fazer sozinho ou aterrorizado. Se eu não estou tomando tudo isso, eu vou declinar. Então, sabe que tem pessoas que querem vender, né, e usam de qualquer conhecimento que deveria ser sério para a área comercial, né? Então, quando a pessoa está bem, eu falo, está bem da cuca, está bem da cabeça, está com saúde mental. Você pode ser um morador de rua, se você tiver saúde mental comendo lixo, você não tem desbiose, você não tem intolerância, você não vai encontrar pessoas com tanto problema hoje de intolerância, de doenças emocionais, síndrome do intestino irritável, que é uma doença de fundo emocional, e todas as dermatites emocionais, de estresse e tal. Então, não confie tanto em suplemento, confie mais em quem está te atendendo, se ele está te vendo como gente, como pessoa, não como um produto. Então, eu alerto, tá? Tentem buscar um profissional sério, não fiquem aterrorizados. Se uma pessoa não pode comer pão, não quer dizer que você não pode comer pão. Se uma pessoa não pode tomar leite, não quer dizer que você não pode tomar leite. Então, se acalme, porque o estresse que isso gera é muito mais doentio, te adoece. O estresse que o terrorismo alimentar e essa imperação dos suplementos é muito mais doentio e vai te adoecer, porque o que eu aprendi durante todos esses anos, se aqui está ruim, não tem o que você faça. Você pode comprar melhor caviar do mundo, melhor suplemento do mundo, você vai adoecer. Então, cuide da sua cabeça, baixe o estresse, relaxa, respire e procure um bom profissional. Muito bom, muito bom. Mente sã, corpo são. Sempre isso. Doutor, muito obrigado pela tua presença aqui. Né? Prazer. E está convidado já para retornar. Certamente inspirou muita gente. Obrigado. E os jovens que te ouviram certamente pensaram: opa, deixa eu entender o que é essa nutrologia. Isso. E belos aprendizados. Obrigado mesmo. Obrigado. Tá bom? Valeu. Obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos o nosso convidado de hoje, o Dr. Mussi Kalil. Obrigado, Dr. Mussi. E a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, do CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.
do Biopark, um ecossistema que transforma o futuro, e da Pumatronics, construindo um futuro com um trânsito cada vez mais inteligente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso canal no YouTube, se inscrevam no canal no YouTube, ative o sininho para que você acompanhe todos os nossos episódios e também siga o Spotify. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa. Quebre lâmpadas. Utilize as inspirações que o Dr. Mussi trouxe hoje para a gente. Cuide da tua saúde mental. Ela é essencial, ela é importante. E seja muito, muito feliz. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau! Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. E CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.